Boa noite, pessoal da farmacologia, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas. Hoje, nesse primeiro slide aqui, vou fazer uma recapitulação, que é um resuminho bem rápido do sistema nervoso autônomo, certo? E também do sistema nervoso central. Então, como funciona o sistema nervoso como um todo, pessoal? Apenas um breve resumo para fixar melhor em vocês, tá? Nós temos fibras sensoriais aferentes, tá? E fibras motoras eferentes. Então, as fibras sensoriais, toda vez que falar sensorial, é que a informação está indo da periferia para o cérebro, ou seja, está sendo captada através dos sentidos, certo? Então, ela vai para o cérebro poder interpretar essa informação. E as fibras motoras eferentes, ou seja, vem do cérebro a informação, tá? Para a periferia, é a via contrária. Então, são fibras responsáveis pela ação. Aqui é pelo sensitivo, pelo sensorial, as aferentes, e as motoras são pela ação, certo? Então, vem do cérebro para a periferia. Por exemplo, aqui, você levou um beliscão, a informação dos neuroreceptores da periferia captam aquela sensação, aquele sentido, mandam rapidamente para o cérebro interpreta como dor e vem a informação lá do cérebro para a periferia através de uma ação, ou seja, retire a mão daí, puxe, tem uma reação, essa é a ação motora. Então vem através da fibra eferente, tá? Então aferente é sempre sensorial, vai de periferia para o sistema nervoso central, e eferente é a via contrária, vem do sistema nervoso central para a periferia através de uma ação, são fibras motoras. Correto, pessoal? Então, nas fibras motoras eferentes, nós dividimos elas em duas, a B1, no caso aqui, né, porque é a letra B, e B2, certo? A B1 seriam as voluntárias, aquelas comandadas pelo sistema nervoso central, tá? Onde você tem um comando, tire a mão, coloque a mão, puxe daqui, faça isso, execute essa ação. Então esse é o voluntário, que quem comanda é o sistema nervoso central. E nós temos as involuntárias, ou seja, não tem o comando do sistema nervoso central. Se não tem o comando do sistema nervoso central, é comandada pelo sistema nervoso autônomo, através do simpático e parasimpático, certo? Um antagoniza o outro. Já falei para vocês isso daí em aula anterior, sistema nervoso simpático e parasimpático, que pertence ao sistema nervoso autônomo. Então, um resuminho aqui para fixar, está bem claro, certo? Nas fibras motoras eferentes, elas se dividem em voluntárias, que vem do sistema nervoso central, comando, e involuntárias, que é do sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. Correto, pessoal? Agora nós vamos mudar de tema, pessoal. Nós vamos falar de um tema, não vamos aprofundar muito nele, só para que vocês tenham uma noção do que é isso, sobre as causas que modificam ou fatores que interferem na ação e no efeito dos medicamentos, tá? Nós vamos falar das interações medicamentosas e das interações que independem dos medicamentos, certo? Então nós vamos começar pelas interações que independem da ação dos medicamentos. Beleza? Então, diferenças genéticas são uma dessas interações que não depende da ação de medicamentos. Por exemplo, grupos raciais, síndromes, más formações, que tem a ver com genética, tá? Não dependem de medicamentos. Presença de moléstias, por exemplo, problemas hepáticos. Aqui eu falei das diferenças genéticas, não depende da ação de medicamentos. Agora eu vou falar de presença de moléstias, que seriam doenças, tá? Por exemplo, um exemplo aqui, problemas hepáticos. A ausência da N-acetiltransferase, que é uma enzima hepática, ou seja, produzida no fígado, no caso aqui ela está ausente, ela é responsável, ela ajuda a metabolizar algumas drogas muito tóxicas, tá? E algumas drogas e muitas toxinas, desculpe, eu li errado aqui, certo? Então,
Tem determinadas pessoas que já nascem com esse problema aqui, certo? Ou desenvolvem ao longo da vida a ausência dessa enzima aqui, que é a N-acetiltransferase, responsável pela metabolização de certas drogas e de muitas toxinas. Tá? Então são interações que independem, elas modificam, né? São causas que modificam a ação e o efeito dos medicamentos e independem dos medicamentos diretamente para acontecer. Certo, pessoal? Problemas hematológicos, por exemplo, é um outro exemplo. Né? A glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD, é uma enzima que protege as hemácias da ação de certos agentes químicos e tóxicos. Cerca de 10% de homens e mulheres negras têm deficiência dessa enzima. Então é uma coisa que está relacionada, certo, à questão genética, tá? Causando problemas hematológicos. Por quê? Porque já nascem com essa deficiência aqui, tá? Dessa enzima aqui, que vai proteger as hemácias, que são elementos sanguíneos, da ação de certos agentes químicos tóxicos em 10% de homens e mulheres negras, tá? Ou seja, tem deficiência essa porcentagem de seres humanos. Hipertermia maligna, pessoal, também que é uma enzima P450, que uma em cada 20 mil pessoas tem essa deficiência. Ou seja, o paciente corre o risco de ter a hipertermia maligna. Por quê? Porque essa enzima aqui protege a determinada pessoa, o paciente, de um quadro de hipertermia maligna. O que é hipertermia maligna? Aquela febre altíssima que leva o paciente a óbito, desnatura proteína, causa lesão cerebral, certo? A pessoa começa a convulsionar, tá? E sem controle. Por quê? Porque ela tem a carência dessa enzima aqui que regula isso daí, certo? Agora, pessoal, nós vamos entrar nas interações medicamentosas, no mesmo tema, causas que modificam a ação e o efeito dos medicamentos. Agora são as interações medicamentosas. Estávamos falando das causas que independem dos medicamentos. Agora nós vamos falar das interações medicamentosas, certo? O que quer dizer interação medicamentosa? É um evento clínico em que o efeito desse evento clínico é um fármaco ser alterado pela presença de outro fármaco, tá? No organismo. Então, um fármaco ele altera muitas vezes para causar um efeito sinérgico, uma ação sinérgica no organismo, ou para antagonizar a ação de outro fármaco no organismo, tá? Isso é uma interação medicamentosa. Então, por exemplo aqui, exemplo de uma interação medicamentosa. O uso da varfarina, que é um anticoagulante, tá? O uso dela pode causar sangramento se o paciente passar a usar um anti-inflamatório não esteroidal, um ANI, tá? Sem reduzir a dose do anticoagulante. Por quê, pessoal? O anticoagulante, o próprio nome diz, ele evita a coagulação. Para ele evitar a coagulação, ele tem que afinar o sangue, certo? O sangue tem que ficar mais fino, para que não aconteça a agregação plaquetária, tá? A ação do anticoagulante, no caso aqui, é um antagonizando o outro, tá? E não a ação sinérgica. A ação de um anti-inflamatório, certo? Como um efeito colateral, e muitas vezes uma reação adversa também podemos considerar, é de provocar uma hiperemia na mucosa gástrica, certo? Se ele dilata os vasos sanguíneos das mucosas, principalmente a mucosa gástrica, esses vasos sanguíneos ficam predispostos a se romperem, a provocar um sangramento. Então, se você já está com o sangue mais afinado, sem muita adesividade plaquetária, esse sangramento, essa hemorragia pode acontecer de uma maneira mais fácil, certo? Então, você precisa reduzir o anticoagulante para que a adesividade plaquetária volte, senão o anti-inflamatório que o paciente está usando para um outro problema, ele está usando a varfarina para tratar um determinado problema
cardiológico e está usando o anti-inflamatório para tratar qualquer outro problema de inflamação qualquer, um vai interferir no outro. Então você tem que estar ciente, tá? O profissional tem que estar ciente que ele faz uso dessas duas medicações e reduzir uma delas, porque elas são antagonistas. Então há uma interação medicamentosa antagonista, tá? E não agonista, tá? Há um antagonismo e não um sinergismo, certo? Entenderam aqui? Vamos continuar então a explicação. Por exemplo aqui, pessoal, o uso de tetraciclina sofre quelação é quebra, tá? Por uso de antiácidos e alimentos lácteos, sendo excretada nas fezes sem produzir o efeito antimicrobiano desejado. Então, por exemplo, o paciente que está tratando uma determinada infecção que foi descoberta pelo profissional, naquele paciente. Aí o profissional resolveu que a melhor indicação é um antimicrobiano, um antibiótico chamado tetraciclina. Tá? Porém, ele desconhece a história do paciente e não sabe que esse paciente faz uso de antiácidos, alimentos muito lácteos, que vão fazer um efeito antagônico à ação da tetraciclina, fazendo com que a tetraciclina seja excretada nas fezes sem produzir o efeito antimicrobiano desejado. Ou seja, a infecção não reduz. E o paciente fica tomando vários dias aquele antibiótico e não há melhora clínica nenhuma do ponto de vista da redução da infecção. Onde um simples conhecimento clínico de história médica pregressa e um pouco de farmacologia faria com que o profissional percebesse essa ação antagônica, esse antagonismo que causa essa interação oposta nesses medicamentos. Tá? Então basta ele suspender um para que o outro faça o efeito, ou pelo menos tentar reduzir o mínimo possível para que o outro tenha uma ação mais eficaz. No caso aqui, se está tratando de uma infecção, tem que reduzir aqui o antiácido, certo? Ah, mas e aí se o paciente começar a sentir dor no estômago, gastrite? Aí o profissional ou vai ter que tentar trocar por um outro ácido, onde na farmacologia dele, no mecanismo de ação, na farmacodinâmica dele, não tenha nenhuma descrição sobre interferência na ação, no mecanismo de ação da tetraciclina. Então ele vai ter que dar uma estudada no bulário, na farmacodinâmica desse medicamento, tá? No mecanismo de ação. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui. Outro exemplo, pessoal, de interação medicamentosa. A prescrição de antihipertensivos e diuréticos. Geralmente são prescritos os dois, é uma ação composta, certo? Para poder reduzir um pico hipertensivo. No caso aqui é uma ação sinérgica, essas duas aqui são antagônicas, tá? E essa aqui sinérgica. Ou seja, a interação medicamentosa age no sentido positivo, de sinergismo, tá? E não antagonismo. Então, por exemplo, aqui, em que os últimos, no caso, os diuréticos, aumentam o efeito dos primeiros, então, no caso aqui, vai aumentar o efeito do antihipertensivo por diminuírem a pseudotolerância dos primeiros. Então, o que acontece? Por isso que tem até medicamento já que tem as duas composições num único medicamento, tá? Eu já falei isso daí em aula anterior para vocês de farmacologia. E pode dar também dois tipos de medicamentos, eles separados, o antihipertensivo e o diurético, mas um vai fortalecer a ação do outro, ele potencializa, certo, doutor? Ele aumenta o efeito do primeiro, porque aquele você diminui o volume de líquido circulante, por exemplo, faz urinar bastante, estimula o rim a filtrar bastante mais rápido os detritos circulantes no sangue, certo? As impurezas, com isso você diminui o volume sanguíneo. Diminuindo o volume sanguíneo, você reduz a hipertensão, tá? Então ele aumenta o efeito, favorece a ação do medicamento hipertensivo. Causa, com a diminuição por ação do diurético, causa o aumento da ação pelo antihipertensivo. Então é uma ação sinérgica na farmacologia. Certo, pessoal? Então essa era a noção básica que eu queria dar para vocês sobre causas que modificam a ação e os efeitos dos medicamentos. Nós temos as interações medicamentosas e nós temos
as interações que independem de medicamentos, certo? E fiz um reforço aqui da aula que eu dei do sistema nervoso central e autônomo, fazendo um resuminho aqui para vocês, tá? Sobre como funciona o sistema nervoso, tanto falando do sistema nervoso central como do sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. Pessoal, esse vídeo vai ficar curto, porque eu vou estar mandando junto com ele um outro vídeo que eu vou dar uma introdução num outro tema da farmacologia. Nós vamos falar da farmacologia respiratória, tá? É um vídeo que já está gravado, que foi do semestre passado, se não me engano, é um tema também, compõe a ementa da fisioterapia, então coincide esse mesmo tema nas ementas, tá? Então esse vídeo já está gravado. Se não me engano, são 3 vídeos na sequência falando sobre farmacologia do sistema respiratório. Então eu começo falando um pouco da anatomia do sistema respiratório, até chegarmos no assunto propriamente dito da farmacologia do sistema respiratório. Vou estar postando para vocês esse segundo vídeo, tá? Para vocês irem estudando com atenção e fazendo uma revisão anatômica aí. Então, somando os 2 vídeos, dá o tempo da aula que a gente precisa. E a gente dá entrada em um outro assunto que faz parte da ementa também. Pessoal, muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos.